Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui falar sobre um tema que está diretamente conectado com a astrologia e com a espiritualidade, que é o tema dos arquétipos. O meu nome é Maurício Bacara, eu sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta, e é muito comum quando nós estudamos esse assunto, o assunto dos arquétipos, e percebemos que a origem dessa ideia surge lá no Egito, através da obra do Corpus Hermeticum, é trabalhado também dentro do Kybalion. E basicamente os arquétipos básicos seriam os arquétipos do bom, do belo e do justo, que um grande autor que teve forte influência do Egito, Platão, abordou nas suas doutrinas, nas suas literaturas, né? Ou seja, nos livros que ele foi escrevendo ao longo do tempo. Então a ideia dos arquétipos, por que é tão importante falar desse tipo de coisa? O arquétipo é algo que para nós a gente pode chamar de algo espiritual. Os arquétipos são coisas que unem. E justamente o que une é a espiritualidade. Se algo está sendo trabalhado, enfatizado e que separa as pessoas, isso não é espiritualidade. Isso se afasta do plano dos arquétipos. Então, os arquétipos seriam um plano de realidade que nós poderíamos chamar de um plano espiritual. E se a gente for olhar também, inclusive do ponto de vista astrológico, cada signo tem o seu arquétipo. Do ponto de vista numerológico, cada número tem o seu arquétipo, tem o seu modelo. Tem uma ideia abstrata, e que não é abstrata, ela é muito real, ela é muito espiritual. Então os três básicos arquétipos, digamos assim, são os arquétipos do bom, do belo e do justo, e que no fundo, claro, fizeram com que todo o universo surgisse, todas as constelações, todos os sistemas solares, enfim, e naturalmente esses arquétipos eles também seriam canalizados pelo próprio ser humano. E na medida em que a gente acessa esses arquétipos, é aí que nós estamos retornando para a nossa origem, retornando digamos assim, retornando de onde nós viemos, retornando ao divino, retornando a esse plano mais transcendente. Então essa palavra arquétipo, arquétipo vem de archeim, que significa início, uma ideia modelo, significa uma origem, um modelo, digamos assim, que estaria onde? Estaria na mente universal, estaria na mente divina. Então o arquétipo é um modelo celeste, são formas ideais que de uma certa forma são coisas que unem e de uma certa forma são o princípio das coisas, tanto da humanidade quanto do próprio cosmos, e ao mesmo tempo seriam a finalidade. De onde nós viemos e para onde vamos? Bom, essa palavra arquétipo já ajuda a clarear um pouco essa ideia. Nós viemos de uma realidade onde as coisas são unas, caímos aqui no mundo onde nós nos dividimos por cor de pele, falando especificamente do ser humano, nos dividimos por cor de pele, preferências religiosas, etnias, condições sociais diferentes, e aí nós vamos nos separando e gerando várias divisões naturais porque caímos na matéria, mas a verdadeira espiritualidade é justamente esse retorno à unidade. E o grande desafio de todo ser humano é viver a espiritualidade, viver a unidade num mundo onde tudo se divide, onde tudo se multiplica, onde tudo se diferencia. É dessa maneira então que nós realmente podemos perceber se nós estamos sendo seres humanos espiritualizados ou não. Se nós conseguimos, no meio dessa diversidade, no meio dessas coisas que nos separam e nos diferenciam, se nós conseguimos olhar para além disso e perceber a unidade das coisas. Nesse momento que gravo esse vídeo, outubro de 2024, tem muita coisa acontecendo no mundo, tanto no Brasil quanto no mundo. Não vou entrar aqui em detalhes, mas tem muita desavença, conflitos, tem muita coisa acontecendo. E no meio de tudo isso, justamente o nosso desafio é esse, é perceber a unidade para além das diferenças, perceber a unidade para além dos opostos que estão em conflito, perceber a unidade para além dessa multiplicidade de formas. Então os arquétipos também nós poderíamos chamar, além de um padrão, digamos assim, espiritual, nós poderíamos chamar também de padrões psicológicos universais, mas não no nível da nossa psique individual aqui, a nível de pensamentos e emoções. Seria um padrão psicológico mais superior. E que, além do Egito, outros autores foram abordando também sobre esse assunto ao longo do tempo. Nós temos lá Cícero, Santo Agostinho, o Jung, né, mais recentemente agora, no século XIX, século XX, o Jung também vai falar sobre isso. Então esses arquétipos, como eu falei antes,
Cada signo tem um arquétipo, tem um modelo. Vou dar um exemplo só, o arquétipo do signo de Áries: iniciativa, força, independência, autonomia, liderança, ou seja, são arquétipos, são forças, modelos que inspiram e que deveriam ser canalizados de uma forma muito positiva por quem tem Sol em Áries, ascendente em Áries, Mercúrio em Áries, Lua em Áries, enfim, ou quem tem muita coisa no seu mapa astral dentro da casa 1, que é a casa regida por signo de Áries. Então aí nós temos um exemplo só de arquétipos, ou seja, de forças, de modelos que impulsionam, que inspiram. E claro, vamos só pegando esse exemplo do signo de Áries. Áries normalmente é uma energia que se conecta com grandes líderes políticos, líderes empresariais, atletas de ponta. Por quê? Porque a energia de Áries, daquele que vai na frente. Tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um ariano que impulsionou, inspirou e continua inspirando a todos nós, Ayrton Senna. Então é um arquétipo, ele buscou canalizar essas forças e se tornou um arquétipo aqui no plano terrestre para muita gente. Então esses modelos psicológicos, que seriam os arquétipos, eles, como eu falei, eles nos inspiram, eles inspiram a nossa criatividade, eles estão, digamos assim, nesse inconsciente coletivo, e por isso que é muito comum nós percebermos aí vários pontos do planeta Terra, em várias épocas diferentes, imagens, construções, sonhos, mitos, artes, que expressam justamente modelos muito parecidos. Porque justamente essa ideia dos arquétipos nos deixa muito clara a ideia de que a humanidade é uma mesma família, a humanidade é um ser vivo único e que se renova constantemente, assim como o nosso corpo renova as células todo dia. A humanidade também, todos os dias corpos encarnam, corpos desencarnam. A estimativa, pelo menos da última vez que eu vi, a estimativa é que um dia, na humanidade, nós temos aí cerca de 110, 120, 130 mil pessoas que falecem, que desencarnam. E que cada dia encarnam novamente, né? Ou seja, bebês nascem, cerca de 160, 170, 180 mil bebês nascem todos os dias. E é claro que essa diferença aí está fazendo com que a humanidade alcance os seus 8 bilhões de seres humanos, aí alcançou recentemente, porque tem essa diferença justamente nos nascimentos em relação aos falecimentos. Dessa maneira, a humanidade, apesar dessas células, que são esses corpos aqui, né, simbolicamente falando aqui, as células do ser vivo humanidade estão constantemente se renovando todos os dias. Mas apesar, para além dessas renovações das formas, para além da velhice desses corpos e o término desses corpos e o nascimento de novos corpos, a humanidade vivencia aí, ou vivenciaria, claro, uma unidade para além de tudo isso. E esse plano dos arquétipos, esse plano de espiritualidade, esse plano psicológico universal e superior, seria aquilo que seria um pouco mais real para nós. Dessa maneira, para além das formas, nós temos o espírito, nós temos aquilo que são arquétipos espirituais, como o amor, como a vontade pura, a bondade, os princípios de beleza com B maiúsculo, ou seja, uma beleza espiritual. Não me refiro à beleza aqui desse mundo manifestado, mas claro que a beleza espiritual vai se expressar também através das formas aqui materiais. Mas me refiro, claro, aqui a esses princípios universais, como o próprio princípio da justiça, que está para além do princípio daquilo que os homens acham que é justo. Ou seja, o que a mente dos homens acha que é justo. Então esse vídeo, né, tem o objetivo justamente disso, da gente conseguir olhar nesse momento histórico bastante complicado. A gente está vendo aí, né, no Brasil e no mundo muitas situações desagradáveis, até por questões astrológicas que enfatizam isso, porque quanto mais as pessoas se afastam da sua espiritualidade, da sua essência, mais o lado negativo das influências astrológicas vai bater, vai vir à tona. Então que a gente possa, aí, de certa forma, né, nesse momento histórico, como eu falei, colocar um foco maior nos arquétipos, na beleza, na justiça, na verdade, no amor, no lado espiritual. E sempre lembrando que os arquétipos não estão em cima. Os arquétipos estão dentro de nós. Cabe o esforço de cada um para acessar esses arquétipos. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo
com quem possa ser beneficiado também por essas breves reflexões, e ative o sininho, se inscrevendo no canal ali para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.